Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo filme da Disney, Soul, que aborda assuntos como propósito, missão e sentido de vida. Mas pode ficar tranquilo que esse vídeo não terá spoilers. Tudo que eu disser aqui estará na sinopse do filme ou aparecerá nos trailers. E se você gostou do tema, já deixa aqui seu like, se inscreva no canal, que em breve terão outros vídeos iguais a este. Eu quero aproveitar que a gente está no início do ano para te fazer uma pergunta. Na maior parte do ano passado, você estava consciente ou inconsciente? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso hoje. Primeiramente, eu gostaria de frisar que a ideia deste vídeo não é contrapor ou promover nenhuma tradição religiosa, mas sim utilizar as ideias para ilustrar uma visão simbólica do filme. Portanto, não se trata de uma verdade absoluta, mas isso não nos impede de aprender com os ensinamentos morais de tradições diferentes das nossas, pois os ensinamentos morais como conquistar consciência, sabedoria, empatia são universais e independem de religião. Joe Gardner é um pianista de jazz que busca uma oportunidade de reconhecimento do seu trabalho. Após conseguir a tão esperada vaga para se apresentar em uma banda da cidade, ele sofre um acidente e passa por uma experiência de quase morte. E com isso, a sua alma sai do seu corpo. No filme, quando ele tem essa experiência de desligamento do seu corpo físico, ele se vê em um espaço vazio, caminhando em direção a uma luz muito intensa. E, com medo, apavorado daquela situação nova, ele foge. Existe um livro chamado Bardo Thodol, o livro tibetano dos mortos, que ele narra como acontece esse processo de desencarne. E segundo essa tradição, ao desencarnar, a gente tem o contato mais próximo com essa divindade suprema, que é a luz primordial. Mas por não estarmos preparados para ela, devido aos nossos vícios e emoções adquiridos em vida, e por não conseguir ver nada e não nos identificarmos com ela, fugimos e procuramos um outro nível, um nível em que nos identificamos mais, porque existem vários, e seguimos para aqueles que nos é mais familiar, conforme nossas crenças e afinidades em vida. No filme, o Joe vai para o pré-vida, que é onde as almas adquirem a sua personalidade, inseguros, extrovertidos, etc. E ele se torna um mentor, que são mestres que ajudam as novas almas a encontrarem a sua paixão antes de irem para a Terra. E aí a gente entra em uma parte muito importante para conseguirmos entender a mensagem por trás do filme. E para isso precisamos compreender o que seria essa ideia de consciência ou de alma, como é utilizada no filme. Existem diversas definições de o que seria essa ideia de consciência humana. Geralmente ela é definida como a experiência de estar ciente de algo, seja ele o ambiente em que nós estamos, nós mesmos, nossos pensamentos e emoções. Muitas tradições religiosas e vertentes filosóficas falam que a nossa consciência ela nasce no plano espiritual, desce para o plano material, que é onde ela vivencia a nossa personalidade, que é os nossos instintos, e retorna para o plano espiritual. Em tradições reencarnacionistas, esse ciclo se repete por diversas vezes. A nossa consciência ela evolui através do contraste. Eu vou dar um exemplo. Tá vendo este cartão? Eu consigo ler o que está escrito nele porque existe o contraste. Ele é amarelo e o texto está em preto. Se o que está escrito nele também fosse amarelo, não existiria contraste. Então eu não teria consciência do que está escrito aqui. Já perceberam que muitas vezes só damos valor a algo quando perdemos? Outras vezes a gente só se dá conta que gostava de alguém depois que essa pessoa se vai. Ou seja, na ausência dela, no contraste entre ter e não ter, eu dou valor àquilo que eu tinha. E com a nossa vida não é diferente. Muitas vezes a gente só dá valor à vida quando estamos diante da morte. Inclusive, se você não viu, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que é onde eu falo um pouquinho melhor sobre isso. E a nossa consciência, ela se identifica com o nosso corpo físico. Ela diz, eu sou isso. Eu sou o Matheus, tenho 30 anos, tenho um canal no YouTube. E quando há um contraste, a separação do corpo físico e da alma, a minha consciência então diz, morri. E a tendência dela é voltar para aquela luz primordial que eu disse no início.
Mas como a nossa consciência ainda está em evolução, ela não está 100% completa. E é por isso que fugimos nesse primeiro contato. E esse processo de evolução da consciência se dá em vida, adquirindo novas experiências, buscando ser melhor a cada dia, ser mais compreensivo, altruísta, enfim. Tudo isso são ganhos de evolução da consciência. Um ponto interessante é que no filme existe uma personagem que se chama 22. E segundo a numerologia, que é o estudo do significado dos números e a sua influência no nosso dia a dia, o número 22 representa a evolução, a transformação que queremos ver na nossa vida, e também representa questionamentos como: qual é a minha missão? Por que eu estou aqui? Qual é o meu papel no universo? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que vai falar melhor sobre isso, mas dá para perceber que tem muito a ver com essa personagem 22. Dito isso, e voltando a falar sobre consciência, se a gente viu que ganhamos novos patamares de consciência a partir do momento que crescemos como pessoas, o que seria ser inconsciente? O filme mostra que em muitos momentos da nossa vida estamos mais inconscientes do que conscientes. Ele retrata como se a nossa alma estivesse perdida. É como se a gente estivesse vivenciando uma morte em vida, pois existe uma grande diferença entre viver e sobreviver. Viver exige muito mais de nós do que uma mera sobrevivência. Então, se depois de morrer a gente não perde a nossa consciência, o que é a morte? A professora e filósofa Lúcia Helena Galvão explica que se a nossa consciência se identificasse com aquilo que ela é e não com aquilo que ela está temporariamente neste corpo, não viveríamos esse processo de morte, pois a morte é uma identificação da consciência com um estado passageiro e não definitivo, porque na verdade nada morre. O nosso corpo material, ele se transforma. Lembra daquela frase? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a nossa consciência, a alma ou espírito, como queira chamar, para a maioria das tradições religiosas, também é imortal. Portanto, por definição, uma morte verdadeira é sinônimo de inconsciência. E como vamos vencer essa inconsciência depois da vida, se em vida a gente não quer ou nem pretende vencê-la? No filme existe um lugar que fica entre o mundo físico e o mundo espiritual, e as pessoas acessam esse local em vida através de meditação, oração, artes no geral, enfim, qualquer coisa que te conecte com algo mais elevado. E também muitas pessoas ainda em vida vagam por esse local, porém em um plano mais inferior, pois mesmo que estejam vivas, as suas almas estão perdidas, estão desconectadas, elas não têm vontade de viver, elas não possuem propósito. Existe um livro chamado Em Busca da Sabedoria, que ele diz que nós devemos construir a nossa barca. E o que ele quer dizer com isso? Que esta barca, corpo físico, é apenas um empréstimo da natureza para a nossa alma. E que em algum momento da nossa vida a gente vai ter que devolver isso a ela. Mas então, o que eu vou fazer quando eu não tiver mais essa barca? Antes de perder essa barca que eu tenho, eu preciso construir a minha barca da consciência. E eu faço isso adquirindo valores e virtudes em vida. A cada momento que eu vivencio um sentimento legítimo e verdadeiro, como por exemplo o amor, que inclusive, se você não viu, veja esse vídeo aqui em cima que eu falo um pouquinho melhor sobre esse sentimento. Quanto mais sutil é o sentimento que eu sinto e compartilho, mais infinito ele é. Porque como eu vou matar o amor, a fraternidade e a compaixão? Essas coisas não morrem, elas são madeiras para o nosso barco. Um ato genuíno de bondade, ninguém te tira, ele é eterno. Bom, e é importante que a gente aprenda qual é a diferença entre propósito e missão. Propósito é o que dá sentido à minha vida. É a plenitude da consciência humana. É o que faz você, ao chegar no final da vida, perceber que você foi fator de soma na vida de alguém ou do mundo. No meu caso, por exemplo, eu quero chegar ao final da minha vida sendo uma pessoa mais benevolente. Este é o meu propósito. E a partir do meu propósito, eu alinho a minha missão. A missão são as minhas ações. O que eu faço para conseguir atingir o meu propósito? E eu posso ter mais de uma missão.
desde que elas estejam alinhadas para que eu alcance o meu propósito. Desenhar, comprar uma casa, ter reconhecimento profissional fazem parte das minhas paixões e dos meus projetos, que eles são essenciais para a minha vida, mas eles não justificam a minha existência. Portanto, eles não são o meu propósito, pois o meu propósito é aquilo que justifica a minha vida por inteira. O meu propósito é aquilo que vai fazer eu olhar para trás e perceber que tudo valeu a pena. E para finalizar, eu vou deixar uma frase do livro O Profeta que diz assim: a vida e a morte são uma e a mesma coisa, assim como o rio e o mar são uma e a mesma coisa. Ou seja, momentaneamente separados, mas buscando o mesmo propósito: o caminho de volta para casa. E se você chegou até aqui e essa história fez algum sentido para você, deixa aqui o seu like e comente aqui embaixo qual é o seu propósito e compartilhe com quem você achar que deve. Um grande beijo e até a próxima!